Lucas 23, 34, apenas a parte A. Quem encontrou, diga amém. Amém. E diz assim a palavra de Deus: então Jesus orou: Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que estão fazendo. Sente, adorando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos fala a respeito de um ser que desde a sua concepção no ventre de uma mulher, que justa se achou perante aos olhos de Deus, digna então de receber a matéria física do nosso Salvador, chamada Maria. Não digna de glória, mas digna de honra. Por quê? Porque o próprio Deus honrou. Esta mulher, por sua vez, recebeu o Cristo Jesus em seu ventre, o Salvador. Pensamos nós que o ministério de Cristo começa apenas dos seus 30 anos, onde se pode dizer que é validado o Evangelho de Jesus por suas ministrações, reconhecida pelos doutores. Pensamos que é assim, mas o ministério de Cristo começa desde o seu nascimento. Porque quando nasceu Cristo, quando gerado foi pelo Espírito Santo de Deus, Satanás já tentava matar o próprio Deus. Certa vez, os reis magos viram uma estrela a respeito do nascimento de Jesus. Vieram seguindo essa estrela, pararam no lugar, conversaram com o rei, disseram: nós viemos seguindo essa estrela porque o Salvador da humanidade nasceu, porque o Criador de todas as coisas já está nessa terra. E o rei, tomado de orgulho, pensando que por sua vez perderia sua glória, teria que fazer alguma coisa. Usou de malícia e disse: então vão, encontrem. Quando o encontrarem, me diga onde eles estão, para que eu também vá adorar. Saíram os reis, foram a um determinado lugar onde se cuidava de animais, uma estrebaria, pois não havia mais lugares nas pensões. O ministério de Cristo não foi tomado por glórias, por bens materiais, mas foi tomado por uma vida de exemplo, onde se juntam riquezas no céu. Os reis chegaram e ofereceram os presentes mais valiosos que poderiam existir na época, dignas de um rei, porque nasceu o rei dos reis, Jesus. Por quem foi que ele nasceu? Por você. Jesus nasceu por você, por mim. Na volta dos reis para a sua região, o Espírito os orienta: não vão pelo mesmo lugar, porque ele tramou contra vocês para matar o menino. E os reis seguiram para outro lugar. E a história continua. E Jesus foi tentado para ser morto várias vezes. Várias vezes. Chegamos então em determinado momento no livro de Lucas, em que Jesus se entrega. Jesus não foi preso, Jesus não foi capturado, Jesus não foi nada disso que você está pensando. Ele se entregou. Ele se entregou, doou a vida que humana que ele tinha, doou para que você tivesse vida. Foi para isso. De quem que nós estamos falando? De Jesus. De Jesus, é dele que nós estamos falando. Primeiro ponto: Judas traz Jesus, então começa o fim. O fim de quê? O fim
do domínio de Satanás, porque a humanidade toda tinha um juízo sobre si. Jesus veio para que essa soberania de Satanás sobre as vidas humanas deixasse de existir. Jesus veio, fez o sacrifício, um cordeiro imaculado, único, capaz de por seu sangue curar, sarar, lavar toda a humanidade. Esse foi Jesus, esse é Jesus, e esse sempre será Jesus. Foi por você que tudo isso aconteceu. Lucas 23, no verso 1 diz: e levantando-se toda a multidão deles, conduziram Jesus a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: achamos esse homem pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, e dizendo ser ele mesmo Cristo, rei. Pilatos, pois, perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: é como dizes. É tu que dizes. Cristo veio sendo Deus, tomando a forma humana, mas não usurpou a glória de Deus para si, tomando assim por privilégio ser filho de Deus. Vivenciou todos os tipos de tristezas, de fragilidade do corpo humano, não negligenciando o ministério. Cristo viveu dores, viveu sofrimento na sua carne, por um pecado de uma humanidade. Cristo, sem pecar, experimentou sobre seu corpo, sobre a angústia em seu espírito, a pecaminosidade de uma geração inteira. Foi por você. Foi por você, meu querido. Põe no seu coração: Cristo não veio aqui simplesmente para livrar os judeus. Aliás, os judeus não receberam como Deus, como Senhor, como Salvador. E nós temos hoje o privilégio de recebê-lo como Criador e condutor às mansões celestiais. Aleluia! É por isso que Deus fez, que Jesus fez esse sacrifício. Aleluia! E o povo, Jesus já preso aqui, Jesus já preso, já capturado, já sido entregue nas mãos das autoridades. E a mentira continuando, ele está pervertendo a nossa nação, preocupando os líderes religiosos. Porque nós sabemos que o povo aqui descrito estavam alimentados, assanhados pelos líderes religiosos que perderam em si a atenção do povo. Porque Jesus, por onde ia, atraía multidões. Jesus, por onde passava, atraía ricos, atraía pobres, atraía mendigos, atraía cegos, atraía aleijados, atraía toda espécie de pessoas com todo um tipo de saúde ou deficiência. Cristo veio para os que estão doentes. Foi por você. Essa é uma realidade. E aqueles líderes preocupados já, aí começou a mentira. Ele está levantando o povo contra você, Pilatos. Ele está dizendo que nós não devemos pagar tributo a César. O governo vai começar a perder dinheiro. Mas a mentira cai quando certa vez um dos discípulos chega para Jesus e diz: Senhor, é lícito pagarmos impostos? E Jesus diz: cadê uma moeda? Mostraram uma moeda. De quem é o rosto que está nessa moeda? E responderam: de César. E Jesus, na sua sabedoria infinita, diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então a mentira já cai por terra aqui. Jesus, um ser celeste, criador de tudo, deu um exemplo de cidadania. Eu digo para mim e trago para minha vida e sempre repito: nunca seremos cidadãos celestiais se não formos bons cidadãos terrenos. Sabe
por quê? Porque o que a gente liga aqui é ligado no céu, e o que a gente desliga aqui é desligado no céu. Então, se nós não cumprimos como um exemplo de ser crentes fiéis, de bom testemunho aqui na terra, vivenciando o amor, nunca chegaremos nos céus. Nunca, nunca. Essa é uma realidade. Continuando. O verso 4, do mesmo capítulo 23. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não acho culpa alguma neste homem. Uma multidão daquela, qualquer rei, qualquer governador, qualquer autoridade temeria, porque nenhum exército poderia conter uma multidão. E sabendo que ciúme havia ali no meio, ele disse: não acho culpa neste homem. Não acho culpa neste homem. O verso 5 diz: eles, porém, insistiam ainda mais, dizendo: eles quem? Os líderes religiosos estavam incitando o povo contra o próprio Cristo, que eles diziam acreditar. Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Jovens, é difícil nós vivermos hoje nesse mundo, principalmente os jovens, dominados por redes sociais, por essa rede mundial chamada internet, onde nós vemos de tudo, do bom ao ruim, do construtivo ao destrutivo. Há quem diga que essa é uma ferramenta maligna. Não, essa é uma ferramenta benigna, mas que quando usada para o mal tem um grande poder de destruição. Entendamos. Alvoroça o povo por toda a Galileia, começando por toda a Judéia, começando da Galileia até aqui. Eles incitando ali o ódio no coração de Pilatos, para que houvesse uma posição de imediato ali, para que Cristo naquele momento fosse crucificado e julgado e morto, e tudo aquilo acabasse, e para eles voltaria a paz e o sossego de outrora, que eles achavam que tinham, não sabendo que se Cristo morre naquela hora, já começava o reinado de Deus nos céus. Não sabendo que se Cristo morre ali agora, já era aniquilado o poder de Satanás. Não sabiam o que estavam fazendo. Pilatos descobre que Jesus é galileu e o envia a Herodes. Herodes, louco para conhecer Jesus, para ver os grandes milagres que talvez Jesus fosse realizar para ele no momento. E Herodes começa a indagar Jesus. E Jesus nada responde. Jesus nada responde. Tomado de ira, então, Herodes o veste de uma capa, como se fosse um rei, e zomba junto com todos os seus liderados, toda a sua guarda, todo o seu exército. Escuta, Deus não precisa de defesa de ninguém, mas nós precisamos defender a nossa fé em Jesus. Jesus não precisa que você defenda Ele quando alguém falar mal dele, mas quando alguém falar mal da sua crença, do que você acredita, defenda. Há pouco tempo eu ficava indignado quando alguém, os ímpios, começavam a denegrir a imagem de Cristo naquelas próprias cenas daquele carnaval, onde Jesus foi difamado, foi zombado, foi escarnecido. Aquilo me tomou um ódio no coração muito grande. Aí Deus falou no meu coração: fica tranquilo, se eu não faço nada, você não pode fazer. Eu tomei no meu coração: se Deus não age, para que eu vou incomodar meu coração para agir? Se quem está sendo zombado, escarnecido, não está sentindo nada para agir, por que eu vou incomodar o meu coração? Deus disse: fica quieto, acalma. Se acalma. Quando as distrações, quando as ilusões, quando as desilusões baterem a tua porta, clama ao Senhor, porque foi por você. Jesus é enviado de volta para Pilatos.
capítulo 23, do verso 14 diz: E disse-lhes: Apresentaste-me este homem como pervertedor do povo, e eis que, interrogando-o diante de vós, não achei nele nenhuma culpa das que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e eis que não tem feito ele coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e o soltarei. Sabemos nós então do castigo de Cristo. Chicotes que rasgaram seu corpo, que mostraram seus ossos, que furaram os seus pulmões, que trouxeram sobre si uma dor na carne profunda. Comece a pensar, comece a enxergar pelos olhos da fé o seu Cristo, aquele que por você, que esses pregos um dia furaram seus pés e suas mãos, essa coroa um dia furaram a cabeça do Deus vivo, derramando sangue por você. Foi por ti, meu querido. Comece a imaginar o corpo de Cristo sofrendo um pecado que não era dele, mas que por amor à sua vida, por amor à humanidade, ele decidiu padecer. Glória a Deus. Foi tudo por você. Lucas 23, 33 diz: Cristo, depois de ter sofrido todo aquele martírio, conduzido ao Calvário, pregado em uma cruz, e ele diz aqui o verso 33: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Escuta, temos que ter o cuidado para nós não estarmos seguindo o exemplo daquele malfeitor da esquerda, porque os dois tinham pecado contra o Deus vivo, os dois haviam pecado contra a nação, os dois tinham denegrido a imagem de um Deus Criador, profanando assim a imagem de Cristo, causando dor, sofrimento em muitas pessoas. Ali estavam pagando um preço pelos seus pecados, mas Cristo na cruz nada tinha cometido, assumiu sobre si tomou sobre si as nossas iniquidades, para que hoje nós fôssemos livres. Você é livre. O mundo acha que está livre, vivendo nas festas, nas orgias, não sabendo, não enxergando que escravos estão, sem escolha. Mas hoje nós podemos escolher vir para cá. Hoje você escolheu vir para este lugar, a casa do Deus Altíssimo. Verso 34 diz: Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus ali, já nos seus últimos suspiros de vida, carregando sobre si uma dor inimaginável, inigualável. Jesus ali sobre si não trazia mais apenas uma dor no seu corpo físico, de estar pendurado numa cruz, onde a gravidade o puxava para baixo, e doía suas mãos, e doía seus pés, e doía suas costelas, que ali foram furados por uma lança. Jesus carregava sobre si ali a dor de um pecado de uma geração inteira, trazendo angústia sobre seu corpo, não ainda fazendo o sacrifício finalizado, porque Cristo precisava morrer, mas Jesus ainda precisava ressuscitar. E no verso 23, no capítulo 23, do verso 42 diz: um dos ladrões diz: então disse a Jesus: lembra de mim
quando entrares no teu reino. Até no último suspiro, Jesus pode nos perdoar. Sabia? Até no último suspiro. Muitos aí, talvez você já tenha escutado eles dizer: não, na última hora eu vou para Jesus. Mas nós temos que ter o cuidado, porque a última hora, ao invés de ser um arrependimento, pode ser o medo. E o medo não conta perdão. O que conta perdão é arrependimento. O que conta com direito à salvação, o que te dá direito à salvação, não é o medo de morrer e dizer: eu te aceito, Senhor Jesus. O que dá direito à salvação, a mim e a você, é o arrependimento pleno das nossas obras aqui na terra e trazendo para si o ministério de Cristo para a vida, dizendo: Senhor, eu errei, mas me dá uma oportunidade de morar contigo. Foi isso que aquele homem fez. Um arrependimento já havia em seu coração. Não foi ali. Muitos de nós podemos até pensar que foi ali de imediato na cruz. Não, aquele homem estava preso. Aquele homem estava preso. E ele preso teve a oportunidade de refletir nos seus atos. Teve a oportunidade de indagar-se a si mesmo e dizer: será que eu agi corretamente? Será que quem eu feri, que quem eu magoei, será que ele está sofrendo agora? Será que alguém morreu por alguma coisa que eu cometi? E aquele homem ouviu falar de Jesus. E quando na cruz, pendurado com Cristo, onde os outros zombavam, tudo dizia que era o Deus vivo, desce daí. E o outro do lado só fez confirmar quando dizia: desce daí, tu não é o Deus, salva a ti e a nós. E aquele homem entendeu que a oportunidade de morar no céu era aquela. Mas o arrependimento já havia antes. E há um diálogo entre eles dois. Um zombando de Cristo e o outro diz: tu tens pecado, nós temos pecado, nós merecemos estar aqui pregados nessa cruz, mas este homem nada fez. Nada fez. Mesmo assim, tu não teme a Deus estando na mesma condenação que ele. Tu não teme. Aí ele abre a sua boca num ato de reverência ao Deus Criador, diz: Senhor, Senhor. Olha o reconhecimento. Senhor. Se é Senhor, ele tem a certeza que há um reinado. Ele diz: Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim, Senhor, quando tu chegar nas mansões celestiais, quando tu chegar naquele lugar lindo onde não há dor. Lembra de mim, porque eu necessito do teu perdão, necessito da tua misericórdia, pois a minha vida inteira eu errei. Lembra de mim, Senhor. E como Jesus veio para aquele que se havia perdido, ele não perdeu a oportunidade e disse: hoje mesmo. Não é amanhã não, nem depois, nem daqui a alguns minutos. É hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Aleluia. É hoje, foi isso que Jesus disse. Hoje mesmo, tudo que você fez de errado agora está apagado. Nova criatura você é, porque no céu só entra se for transformado. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Escuta, deixa eu te falar uma verdade aqui, ó. Mesmo não sabendo, Jesus está a nos livrar nos momentos difíceis. Por que eu estou dizendo isso? Porque em Lucas 22, 31 diz assim: Jesus dizendo: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos andar trigo. Mas Jesus diz: escuta, Satanás, para mexer com alguém, tem que ter a permissão de Deus. Por que ele pediu? Para brincar com Pedro.
Porque Pedro, por ter um amor gigante, grandioso por Jesus, não apenas pela pessoa de Jesus, mas Pedro tinha para si o chamado de proteger a integridade física de Jesus. Pedro trazia para si isso. Pedro tinha um amor tão grande por Jesus que não queria que a matéria física de Cristo sofresse, porque alguém poderia machucar Jesus, não entendendo ainda que Cristo teria que padecer grandes coisas para que Pedro tivesse uma oportunidade de chegar aos céus. Pedro ainda na ilusão de que Jesus não deveria morrer, achando que Cristo, não, Senhor, para onde tu for eu vou. Jesus precisou repreender a Pedro, porque Satanás falava na boca dele. Mas diz aqui no verso 32 de Lucas 22: mas eu roguei por ti. A quem? A Deus, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Jesus está vendo aqui que após a morte de Cristo, os discípulos ficariam aterrorizados, amedrontados, pois aquele que fazia milagres, que ensinava, que caminhava com eles, já não estaria mais entre eles. E eles ficariam perplexos, pensando: e agora? O que vai ser de nós? O nosso Criador, o nosso Senhor, aquele que nos ensina, já está morto. Jesus roga a Deus para que Pedro não desfaleça na fé após a morte de Jesus, e para que ele tomasse para si a missão de fortalecer, de juntar os discípulos, para que eles não se dispersassem pelos lugares, porque afinal aquele que juntava já não estaria mais entre eles, e os motivos para viver o Evangelho talvez já não existisse mais no coração de muitos, porque como pode alguém que se diz o Cristo vivo não reinar entre os homens e ainda perder a vida? Fica difícil para alguns acreditar, mas nós entendemos que para Cristo reinar eternamente no céu, nos conduzindo até lá, era necessário que aqui padecesse, que aqui morresse, que a sepultura descesse e que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Era necessário isso. E nós temos que agradecer ao Senhor Jesus por isso. No Salmo 136, do verso 1 ao 3, diz: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. O salmista enfatiza 3 vezes: porque Ele é bom. E a bondade dele dura para sempre. Aleluia. No Salmo 136, verso 23 ao 26 diz: que se lembrou, quem? Jesus, que se lembrou de nós em nossa humilhação, porque a sua benignidade dura para sempre, e nos libertou dos nossos inimigos, porque a sua benignidade dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, seja bom ou seja mal, porque a sua benignidade dura para sempre. Dai graças ao Deus dos céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Escuta, um Deus que muitas vezes, por muitas vezes, nós ignoramos quando vivíamos no mundo aí afora. Foi por você que Ele morreu. E Ele morreu porque a benignidade, a sua bondade, o seu amor, a sua mansidão dura para todos. Aleluia! É motivo de alegria. Foi por você. Encerrando, Ele ressuscitou para que você e eu estivéssemos com Ele na eternidade. Escuta, o mundo ainda, os discípulos, os seguidores de Cristo ainda, desiludidos pela morte de Jesus,
Sabendo, pois, que Cristo tinha falado: ó, eu vou descer da sepultura, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. Triunfante, a morte não pode me deter, porque eu sou o que ordena a morte, e a morte atende. Lucas 24, verso 5 diz: e ficaram elas atemorizadas. Elas quem? As mulheres que foram ver o corpo de Jesus após a crucificação. Após os dias, no terceiro dia elas foram, ficaram atemorizadas, e abaixando o rosto no chão, eles lhe disseram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Aleluia. Quem estava lá? Só um anjo para dizer: ei, por que é que vocês estão chorando, preocupadas? Porque estão vendo essa pedra aqui, a tampa, a porta do sepulcro, no chão? Por que vocês estão perturbadas, atemorizadas, procurando Jesus? Ele não está mais aqui. Quem vive não fica entre os mortos. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que nós procuramos solução muitas vezes onde não há? Porque nós buscamos muitas vezes direção onde não há o caminho reto. A orientação dos céus precisamos buscar. O verso 6 do capítulo 24 de Lucas diz: ele não está mais aqui, mas ressurgiu. Lembrai-vos de como ele vos falou, estando ainda na Galileia. O verso 7 diz: dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressurja. Aleluia. Foi necessário que Cristo padecesse, sofresse, fosse humilhado, fosse manchado a sua imagem, porque zombavam, porque todos diziam que ele era o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores. É verdade, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso Deus que morreu, ressurgiu, vivo está por você. Por você. Por você. Entenda, Cristo pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Hoje nós temos o direito à salvação, nós temos o direito de vida eterna, porque o Senhor Deus um dia entregou o seu Filho para que hoje nós tivéssemos vida. E a própria Escritura diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que o seu único Filho Ele deu, para que esse bocado de pecador que existe aí fora não perecesse, mas tivesse a oportunidade de ter a vida eterna. E nós estamos inclusos. E nós estamos inclusos porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Porque Deus é maravilhoso e é glorioso. Em nome de Jesus. E nós vamos encerrar cantando esta canção em nome de Jesus. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando morte, mesmo sendo
presentes trabalharam para que esse momento fosse realizado, para honrar o Senhor Jesus, mas que vocês pudessem sentir a presença de Deus. E sabe por quem foi que Jesus morreu? Vamos contar até 3. 1, 2, 3.